Olá pessoal, tudo bem? Então, eu desde já agradeço pelo carinho, meu grande amigo, grande irmão Wagner Pichemel, e espero contribuir positivamente para a aula de migrações internacionais de vocês. Enfim, a primeira pergunta que Wagner mandou para mim foi: em qual lugar de Portugal você está? Então, eu estou numa cidade chamada Coimbra. Coimbra é uma cidade bastante interessante, bastante bonita, conhecida basicamente pela sua universidade. E inclusive estou usando aqui a camisa, né, o casaco da universidade, Universidade de Coimbra. Bem, é uma universidade bastante antiga, uma das mais antigas da Europa e quiçá do mundo. Ela foi fundada, como vocês podem ver aqui, acho que está ao contrário, mas aqui está escrito 1290, que é a data de fundação da Universidade de Coimbra. Existem, claro, outras universidades mais antigas, como algumas universidades italianas e também algumas espanholas. E, enfim, por essa universidade já passaram várias pessoas conhecidas, como, por exemplo, essa de Queiroz, Antero de Quental, e eu acho que vocês conhecem Luiz de Camões, que também estudou aqui nessa universidade. Fora os outros brasileiros que vieram para cá estudar, e também existem alguns outros também ilustres, como Tomás Antônio Gonzaga e Gregório de Matos. A maior parte desses aqui tem uma contribuição muito grande na nossa literatura. Enfim, voltando, eu, eu moro nessa região. E Coimbra é uma região mais central. É, assim, seria um centro-oeste de Portugal. A sul, um pouco mais para sul, tem Lisboa, que é a capital de Portugal. E um pouco para cima tem Porto, que é uma das cidades também, uma das grandes cidades aqui de Portugal. Bem, a segunda pergunta é: o que lhe fez ir para Portugal? Bem, o que me fez vir para Portugal foi um programa de, de licenciaturas internacionais e desde 2012 eu moro aqui. É um programa do governo federal e quando eu fiquei sabendo da oportunidade de vir para cá, eu me inscrevi e passei pelo processo seletivo e fui aprovado e graças a Deus estou aqui. Já é meu segundo ano, já estou preparando as malas inclusive para voltar e espero já em agosto ir de volta no Brasil. E esse período todo completo 2 anos. E eu estou aqui, enfim, como eu disse, pelos estudos, sou estudante de Química da Universidade Federal da Bahia e já estou concluindo meus estudos aqui. Então, eu faço meus estudos aí no Brasil, em Salvador, e fiz 1 ano e meio de curso. Depois desse 1 ano e meio de curso, vim para cá, fiz 2 anos, ou seja, fiz 4 semestres e volto para ir para terminar o curso. E eu recebo o diploma tanto do Brasil como da Universidade de Coimbra. Bem, como vocês podem ver, a pergunta é: sua migração é planejada ou você não tem previsão de retorno para o Brasil? Então, essa é uma migração planejada. Como eu disse, é um programa do governo federal e tudo basicamente já estava planejado, sobretudo a data de volta. Na verdade, planejada entre aspas, porque existia uma, ah, uma condição para você continuar por mais um ano. Primeiro, a gente vem até Portugal e a gente faz 1 ano de curso. Caso nós consigamos a quantidade de pontos suficiente para prosseguir, então a gente prossegue e a gente renova a bolsa e o governo federal nos mantém por mais 1 ano aqui. E aí sim, com todos esses pontos que nós reunimos, voltamos para o Brasil com uma data planejada, ou seja, existe todo um planejamento em torno disso. E quando nós nos formarmos no Brasil, nós recebemos o diploma do Brasil e daqui também. Existem muitos brasileiros, só queria dizer que pelo fato desse projeto do governo federal ser bastante amplo
e se estender por todo a extensão territorial do Brasil, praticamente toda. Então tem muito brasileiro que vem para cá, tem gente de norte a sul do país. E, enfim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é esse programa. Esse programa, como eu disse, chama PLI, as siglas representam P, Programa, L, Licenciatura e Internacional. É um programa que visa ajudar a sanar a nossa dificuldade de professores e nas mais variadas áreas, sobretudo nas áreas de ciências naturais, física, química e biologia, de matemática e em algumas outras áreas também. Então, é por isso que a gente veio para cá. Bem, a pergunta seguinte é: o que você faz em Portugal? Eu acho que com a resposta anterior eu também já respondi essa pergunta. E a outra, então eu posso aproveitar para responder o que eu faço de extra em Portugal, né? As atividades extracurriculares. Fora a Universidade de Coimbra, eu, enfim, seria, não é nem fora da Universidade de Coimbra, mas eu canto também no coro da capela, no coral da capela, da igrejinha da nossa universidade. Pelo menos eu cantava, já que agora já estou de volta, quase voltando para o Brasil. E além disso, eu também gosto muito aqui de. Eu tenho uma religião, eu frequento o espiritismo e aqui também eu encontrei muita gente que pratica essa religião e eu também acabei me envolvendo e isso também é uma atividade que eu faço durante toda a semana. E, e esse é um aspecto também interessante porque o espiritismo é uma religião que ela é bastante conhecida, sobretudo no Brasil. O Brasil é o maior expoente na divulgação do espiritismo. E por várias influências que o Brasil tem, sobretudo em Portugal, pela televisão, pela Globo, sobretudo, existe um fluxo de informação muito grande para cá. Então eles acabaram conhecendo também o espiritismo, dentre outras coisas, né, de nossa cultura. E é por isso também que Portugal é um dos países que mais tem adeptos do espiritismo também aqui na Europa. Só ressaltando que o espiritismo é uma religião que foi codificada na França, mas nem por isso existem tantos adeptos lá assim. Enfim, Portugal também é um país bastante católico e por conta disso, algumas religiões como essa, como o espiritismo, acabam não tendo também uma expansão tão grande por conta do preconceito que as pessoas ainda têm. Então, essencialmente, é um país muito católico, como eu disse, e também há bastantes protestantes aqui. Curiosamente, tem bastante pessoas que vêm do Brasil para cá, como o pessoal da Assembleia de Deus, o pessoal também de igrejas batistas, acabam aqui se fixando e acabam fazendo aqui as suas próprias igrejas, próprios ministérios. E é bastante comum você ver igrejas brasileiras aqui, sobretudo a Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é só um parênteses que eu faço questão de comentar, porque a influência do Brasil aqui em Portugal não é somente com relação à cultura em geral, mas também esses aspectos religiosos e, enfim, até no linguajar. Eles já não costumam mais conjugar o vós. Existem algumas cidades, algumas regiões daqui que usam o vós. Vocês devem se lembrar, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, enfim, nós nunca usamos o vós, a não ser quando estamos lendo a Bíblia, né? E a gente vê ali mais existem cidades no norte de Portugal, por exemplo, que usam o vós. Bem, voltando para a entrevista aqui. Quais dificuldades você encontrou ao chegar em Portugal? Então, ao chegar em Portugal, as dificuldades que eu encontrei. Então, olha, como eu estou dizendo, a influência do Brasil aqui em Portugal faz com que algumas coisas estejam mais acessíveis. Primeiramente, que a dificuldade da língua não foi essa.
Não foi nenhuma praticamente. Claro que o sotaque é bastante diferente, então me habituar ao sotaque daqui foi um tanto custoso, por assim dizer. Algumas palavras são diferentes e eles falam um bocadinho assim diferente de nós brasileiros. E, e também tem algumas expressões que são típicas daqui que às vezes no começo a gente não entendia. Por exemplo, se calhar. Se calhar é uma expressão que corresponde a talvez. Então, se você está conversando com um amigo português e ele pergunta, e aí, você vai à festa? Né? E aí eles costumam responder, se calhar eu vou. Então, se calhar, ou seja, se der certo, talvez eu vá. Então, tá aí uma expressão que eu achei bastante interessante, que todos nós brasileiros achamos assim bastante útil. Hoje, já depois de 2 anos, se calhar é uma expressão que eu não vou conseguir esquecer quando voltar para o Brasil. Outra coisa interessante com relação a expressões é rapariga e por assim vai, né? Enfim, as minhas colegas brasileiras que vieram também passaram por situações um tanto constrangedoras por conta disso. Então, além enfim, isso não é dificuldade, são mesmo questões culturais. Mas em questão de dificuldade, eu acho que basicamente o clima bastante frio na época de inverno realmente fez a diferença. Bem, hoje é 30 de junho de 2014 e estamos na primavera, né? Mas como vocês estão vendo, é ainda um pouquinho frio. A noite aqui ainda tá um pouco fria e é isso. O inverno é bastante, não é bastante rigoroso como seria na Sibéria, né, na Rússia, mas aqui não neva. Em algumas cidades sim neva, na Serra da Estrela, por exemplo, aqui do lado neva, mas em Portugal como um todo não neva. Mas em compensação o frio daqui é bastante intenso. O que acontece é que Portugal é um país que, por estar mais no sul da Europa, na parte mais, né, mediterrânea, eles não se preocupam tanto com a estrutura das casas e dos locais na época de inverno. Então isso significa que existem poucos lugares aqui em que há aquecedor. Isso significa também que, apesar de a temperatura não ser tão baixa como é na Noruega, na Suécia, na Alemanha, apesar disso, aqui sente-se mais frio do que lá, porque a estrutura do país não é preparada para isso. Então, como é que um país pode se preparar para o frio, por exemplo? Primeiro, tendo portas e janelas que vedem bastante a entrada do ar de fora. E também, caso seja de vidro a janela, que ela tenha dois vidros para que o ar não entre em contato com o ar de fora, não entre em contato com o ar de dentro, ou seja, que o vidro possa isolar isso bastante, com outra camada de vidro, outra camada de ar, perdão. Ou seja, se o ar aqui do lado de fora entra em contato com um só vidro, então o ar daqui de dentro passa também a ficar um pouco frio. Então quando você tem dois vidros, você não sente isso tão acentuadamente. Bem, eu acho que basicamente o clima foi uma das dificuldades. Enfim, claro que qualquer lugar novo é para a gente um grande desafio. Então, o transporte aqui, que era novo para mim, ou seja, conhecer a cidade, mas o sistema de transporte daqui é bastante eficaz, então não foi uma dificuldade, foi a dificuldade em conhecer o sistema de transporte e conhecer a cidade. Mas assim que eu já conheci algumas coisas, alguns bairros daqui e onde é que eu iria morar, então tudo ficou bastante fácil. Bem, com relação à comida, diferenças culturais com relação a isso, no começo sim foi uma dificuldade, porque a gente não sabia onde comer, onde é que tinha algum prato. Eu me lembro que eu comi um arroz que foi realmente assim horrível,
porque era um arroz bastante seco e não tinha feijão, não tinha nada. Eu também sou vegetariano e não tinha nada, nenhuma carninha assim que pudesse, né, talvez ajudar. Mas, com o passar do tempo, a gente descobriu, inclusive na Universidade de Coimbra, que existiam cantinas que também faziam feijão com arroz, e é lá onde eu como e vou comer amanhã. E, enfim, com o tempo a gente acaba descobrindo essas coisas, não é? Pelo fato de o Brasil estar também presente, como eu disse, existem bastantes brasileiros que moram aqui em Portugal, então existem bastantes restaurantes também com feijão com arroz, com feijoada, com churrasco, que faz com que a gente não se esqueça também muito das nossas raízes, né? E como baiano nato que sou, senti sim falta de um acarajézinho, né? Que faz toda a diferença. Enfim, a outra pergunta é: quais as facilidades que um brasileiro encontra ao residir em Portugal? Enfim, mais uma vez eu respondi parte da pergunta. Uma delas é essa. É, o fato de haver restaurantes também que tem alguns pratos típicos brasileiros faz com que nós nos sintamos melhor, nos sintamos mais em casa. Existem também redes de televisão que são também transmitidas aqui, como a Globo, como a Record, e também essas transmissões online que você pode também ver, né? Enfim. Uma coisa interessante são as ligações daqui para o Brasil. Então, como Portugal é um país que tem bastantes brasileiros, existem aqui também linhas telefônicas que fazem por preços bastante acessíveis. Existe uma a que eu tive quando cheguei aqui, que se chama Vodafone. E ela tinha um plano bastante acessível. Ela cobrava 6 cêntimos, como nós dizemos aqui, 6 cêntimos. Lembrando que Portugal está na zona do euro, é integrante da União Europeia e, portanto, participa da zona do euro, como eu disse. E um euro equivale a 2,80, 2,90, então coloquemos como 3 reais. Então, um euro equivale a 3 reais em geral, em média. Então, a gente pagava 6 cêntimos por minuto. Para o Brasil, significa o quê? Significa 18 centavos por minuto, o que é um preço muito acessível. E hoje eu tenho um outro celular que é de uma empresa que cobra 3 cêntimos, ou seja, 3 vezes 3, 9 centavos para o Brasil. Então é um preço bastante acessível. Bem, fora isso, com relação a, a viver aqui em Portugal, Portugal é um país, pelo menos Coimbra, é uma cidade relativamente barata. Bem, pelo menos com relação a Salvador, sim, é uma cidade bastante barata. E aqui existem roupas também bastante acessíveis, existem lojas aqui que tem preços que são mesmo, enfim, acessíveis. Dá para se comprar uma camisa por, sei lá, uns 5 euros, uma camiseta por 4 euros, por aí vai. Enfim, indo mais rápido aqui. Se eu sofri algum tipo de xenofobia? Não. Eu não, graças a Deus. Eu tive sempre bons amigos portugueses por perto. Mas existem casos também que foram denunciados na Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras. Existem pessoas de lá, brasileiros, que disseram que sofreram preconceito. Na verdade, foram brasileiras, dizendo que as brasileiras eram praticamente todas entregues à vida fácil, ou seja, que eram, enfim, mulheres de programa, e que era basicamente essa ideia que repercutia na cabeça de alguns portugueses, inclusive professores que maltratavam verbalmente os alunos, ou melhor, as alunas. E muitas vezes a imagem do brasileiro, já respondendo aqui também a próxima pergunta: qual a visão dos portugueses que eu conheço acerca dos brasileiros? Bem, em geral é uma imagem positiva de que o Brasil agora é um país que está crescendo. Essa imagem que o Lula colocou
Mas eu gostaria de deixar claro que eu não faço aqui nenhum apelo político. Mas o Lula ele deixou uma imagem muito positiva do Brasil, e a própria imagem que ele também colocou de si próprio é de ser um presidente que resgatou, enfim, a moral do Brasil e que deu grande sustento para a economia brasileira. Então, o Brasil tem uma grande representatividade, sobretudo na imagem do Lula. Então, a imagem que nós temos agora, que os portugueses têm agora do Brasil, é que o Brasil é um país que tem muito dinheiro e que tem muito para gastar e muito para investir. Essa é a imagem que se tem do Brasil. Eu acho que não somente aqui em Portugal, mas também nos outros países, pelo menos da Europa, de que o Brasil é uma grande potência. Bem, isso é fato. Então, a visão em geral que os portugueses têm é essa. E, enfim, com relação a sentir falta do Brasil, que é uma pergunta também que tem aqui, eu sinto muita falta do Brasil. O Brasil é um país que tem uma cultura fantástica e nós brasileiros carregamos isso conosco. E uma coisa bastante interessante é que nós brasileiros nós somos um povo muito aberto a novas ideias, muito aberto às outras pessoas. Então, o que acontece, por exemplo, quando um estrangeiro chega no Brasil, ele é rapidamente acolhido e facilmente recebido. Aqui em Portugal, aqui na Europa, já é um pouco mais complicado. Então, nós temos que nos adaptar a eles. Então, os laços de amizade, eles se dão de forma muito mais lenta. E somos nós os interessados, nós que temos que correr atrás de uma amizade. Então, eu sinto muita falta, além da cultura, dessa coisa de ser mais aberto, de ser mais, né, mais junto, por assim dizer, mais família. Eu sinto falta também, claro, da nossa comida. Apesar de que ter também restaurantes brasileiros, como eu disse, eu sinto falta também de outros pratos típicos. Sinto falta também dessa vida externa que existe no Brasil. Ou seja, existe muito esse ir para a porta da rua para ver a vida passar, para sentir um pouco mais e conhecer o vizinho, ter uma interação na rua maior. Enfim, aqui a vida em Portugal não é porque eu sou estudante, mas as pessoas vivem assim aqui. Claro que isso é um reflexo também direto, eu digo que praticamente direto, do próprio clima. No inverno, por exemplo, nós vemos que as pessoas elas ficam muito mais em casa, elas têm pouco interesse em sair, já que está frio. Então, por conta disso, os laços são muito mais fracos do que os laços que nós brasileiros criamos, já que nós também temos um climas no Brasil que apresentam variações não tão bruscas como aqui. Então, por conta disso, pelo fato de termos um país tropical e climas mais agradáveis, isso também facilita que nós tenhamos uma vida muito mais em conjunto. E é isso também uma coisa que me faz falta aqui. Qual costume português você gostaria que os brasileiros tivessem? Então, os portugueses são mais respeitosos, eu acho que, e muito mais reservados e também um pouco mais educados. Eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro deveria ser um pouco mais educado, ele deveria ser mais compreensivo, ele deveria também saber respeitar o que é público, saber respeitar o espaço do outro, saber compreender também que cada um tem suas diferenças e também entrar muito menos na vida do próximo. Eu acho que o brasileiro tem esse defeito, infelizmente, que é o de invadir um pouco a vida alheia. Isso é um aspecto interessante porque, por um lado, nós acabamos ficando um pouco mais próximos uns dos outros, acabamos sendo um pouco mais família. E por outro, tem essa componente que é já invasiva. O brasileiro acaba sendo um pouco invasivo.
Então, o costume português é justamente esse. Eu gostaria que os brasileiros fossem um pouco mais educados, pudessem também, assim como eu disse, do patrimônio público, guardar um pouco mais, ter a ideia de preservar as coisas mais e também essa ideia tradicionalista da cultura e tal. Bem, a seleção portuguesa foi prematuramente eliminada na Copa. Como o português vê o futebol? Olha, o português é fascinado pelo futebol, assim como os brasileiros e enfim. Aqui na Europa em geral, o pessoal ama futebol. Eu, que sou um brasileiro atípico, eu não jogo futebol assim, como gosto. Eu não jogo futebol, né? Então, mas eu gostaria muito de poder saber jogar uma bolinha direito. Eles são muito fãs e admiro bastante também a nossa seleção brasileira. E com relação à Copa, eles se mobilizam bastante. Inclusive, apesar de Coimbra ser uma cidade universitária, ou seja, está muito mais voltada para a universidade, claro que por ser uma cidade de estudantes e de muita gente jovem, na praça aqui perto, inclusive, existe agora na época da Copa um telão que está lá expondo também os lances da Copa. Enfim, os portugueses podem acompanhar nesse telão, não só lá, mas também em alguns outros pontos da cidade, é, como é que está sendo a Copa. E, inclusive, há uma festa depois, assim, há comes e bebes e tal, bastante interessante. Ou seja, existe sim uma mobilização, os portugueses adoram futebol, assim como acho que futebol é uma paixão que move o mundo, eu acho. Bem, claro, algumas culturas mais que outras. Mas eu acho que foi uma coisa que nós também temos compartilhado com Portugal, que é essa vontade de, de ter um futebol de qualidade, de ter essa diversão esportiva, né, correndo pelas veias. E eu acho que é isso. Eu não sei se alguém teria mais alguma outra dúvida, algum outro interesse, alguma outra pergunta de outro assunto. Então, quem quiser pode também me adicionar no Facebook. Meu nome vai estar lá, Joel Augusto. Eu vou ter o maior prazer em adicionar vocês. A gente pode também trocar ideias e conversar mais. Alguém que tem, como eu disse, mais alguma coisa para perguntar. E fica aí minha dica. Bons estudos para vocês, Wagner. Abração, meu irmão. E tudo de bom, sempre aí. Valeu, galera. Beijão pra galera da oitava série. Tchau.